passar umas dicas para vocês de como utilizar o software Tracker, que vai ser necessário para vocês fazerem parte das questões da atividade sobre movimento retilíneo uniformemente variado. O primeiro passo é você acessar a página da disciplina no Moodle e baixar o instalador do Tracker no seu computador e instalá-lo. Assim que você instalar e abrir o Tracker, ele vai aparecer essa área de trabalho que está sendo mostrado aqui para vocês. Caso ela não esteja aparecendo em língua portuguesa, você pode mudar para a língua portuguesa, clicando no menu Editar, opção Preferências, será aberta a janela Preferências, e aqui na janela Preferências você tem a aba Exibir. E na aba Exibir você tem a opção aqui Idioma e você pode trocar para português. O próximo passo é você carregar o seu vídeo que você gravou para dentro do Tracker. Para isso você vai clicar no menu Arquivo, opção Abrir. Você vai escolher o seu arquivo de vídeo e vai clicar em Abrir. O Tracker vai carregar esse vídeo para você e aqui ele está mostrando o vídeo. Tá? Aqui no canto inferior eu tenho a barra de progresso, onde eu posso dar play nesse vídeo e visualizar ele. Ele vai mostrar frame a frame, aqui a contagem de cada frame, e vai mostrar lentamente para você o vídeo da queda da bolinha. Bom, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente tem que determinar aonde começa o experimento e aonde ele termina. Definir um eixo de referência e definir uma unidade de medida, para depois captar, medir os pontos que a bolinha está passando em cada frame. Então vamos começar. Vou voltar aqui o vídeo do começo, clicando nesse botão. E eu vou definir aqui aonde exatamente ele está começando. Eu vou dar um play e no momento em que a bolinha soltar a minha mão, eu vou parar aqui o play. Que vai ser ali onde vai começar. Ó, parei aqui clicando no play novamente. O que eu vou fazer? Eu quero definir exatamente o ponto em que a bolinha escapa da minha mão. Então eu posso simplesmente dar o zoom, colocando o cursor do mouse aqui perto da bolinha e girando o botão Scroll Look do mouse até ter essa definição aqui da imagem. Ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a imagem frame a frame e eu posso fazer isso voltando nesses botões aqui. Por exemplo, se eu clicar nesse botão, ó, eu volto um frame cada vez que eu clico. Então aqui, ó, aqui ela está em contato com a minha mão, aqui ela acabou de sair da minha mão. Então aqui vai ser o início do experimento. E como que eu defino isso? Uma vez que eu escolhi aqui o frame clicando nesses botões, eu venho bem aqui ó, na guia, bem na guia de avanço. Em cima dela, clico com o botão direito do mouse e escolho a opção Determine este como quadro inicial. Pronto. Agora eu vou voltar ao zoom, tá? E quero ver agora o quadro final. Então eu vou dar um play. Quando a bolinha tocar no chão pela primeira vez, eu vou parar o vídeo. Ó, aqui ela tocou a primeira vez. A mesma coisa, eu vou dar um zoom aqui mais próximo possível. E vou voltar aqui no botão de avanço, Ó, voltar um pouquinho. Então eu acredito que aqui seja o momento, nesse meu caso, aqui seja o momento em que ela tocou o chão pela primeira vez. Então aqui vai ser o final. Novamente eu venho na barra de avanço aqui, onde está escrito passar, clico com o botão direito e coloco a opção Determine este quadro como final. Pronto. Você pode ver aqui ó, que ficou duas marcações mostrando o início e o fim. Posso tirar o zoom. E agora, se eu voltar o vídeo e der play, ele vai tocar só nesse pedaço que eu defini como inicial e final. Ó. Então, esse é todo o movimento que eu quero estudar. O que eu vou fazer agora? Bom, o tracker ele vai dar para mim a posição da bolinha em função do tempo. Tá? O tracker vai usar o tempo de duração de cada frame para estabelecer o tempo. Então, eu não preciso fazer nada em relação a isso. Mas a posição, eu preciso ter um objeto de referência para ele entender que esse objeto tem um certo tamanho, um certo comprimento, e usar isso como calibração. Então, para isso, a gente tem essa barra de acrílico aqui na parede, que tem 50 centímetros de comprimento. Então, como que eu defino? Eu faço o seguinte. Primeira coisa, eu vou aumentar o zoom, para mim conseguir ver bem o início e final da barra. E vou aqui nessa opção que aparece aqui, ó, fita métrica com transferidor.
eu vou clicar bem na setinha, vou em novo e bastão de medição. O que eu faço para marcar? Eu tenho que marcar o começo e o final. Então eu pressiono a tecla Shift do teclado. Ó, pode ver que quando eu pressiono a tecla Shift, o cursor muda de forma. Então venho bem aqui no começo da barra, com a tecla Shift pressionado e dou um clique. Ó, mostrou um ponto azul. Agora eu tenho que fazer o outro ponto, que é o final. Novamente, pressiono a tecla Shift, venho no final da barra e clico. Automaticamente, ele coloca uma caixa para você digitar um valor. Então, como eu sei que essa barra tem 50 centímetros, eu vou digitar 50 espaço centímetros. E vou dar Enter. Aí ele me diz, alterar a unidade de comprimento para centímetros? Eu, sim. Então, vou tirar o zoom. Então, agora ele tem uma unidade de medida de referência para fazer agora a posição em função do tempo. No caso, a posição vai estar em centímetros. O que mais que eu preciso definir? Eu preciso definir um eixo, né, onde o experimento vai ocorrer, onde eu vou analisar o movimento. Então, a gente vai analisar o eixo Y. Para definir um eixo, eu venho aqui nessa opção aqui, ó, em cima da barra, tem mostrar ou ocultar eixos de coordenadas. Quando eu clico, ele aparece aqui o eixo em rosa. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que colocar o eixo bem em cima da bolinha. Eu clico no meio, né, ó, mantenho segurado e vou colocar bem em cima da bolinha do primeiro ponto. Então, aqui eu defini o meu eixo. Né? Aqui na vertical o eixo Y e na horizontal o eixo X. Só que tem um detalhe. Se eu soltar agora, der um play no vídeo, olha, eu vejo o quê? Eu vejo, olhando aqui para baixo, né? Eu vejo que a bolinha está um pouco à esquerda do eixo. Então eu teria que rotacionar esse eixo. Como que eu faço isso, né? Eu venho aqui, ó, em qualquer lugar do eixo X aqui, né? Quando aparecer a mãozinha, clico e arrasto de forma ao eixo ficar em cima lá da mancha da bolinha. Então agora, se eu vim aqui, voltar o vídeo e der um play, ó, eu vejo que a bola desce, né, no mesmo sentido do eixo, na mesma direção e sentido. Bom, o que a gente fez até agora? Definimos o começo e o final do movimento, definimos um padrão de calibração para determinar a posição e definimos também o eixo. Agora eu preciso anotar o ponto em que a bolinha vai passando. Como que eu faço isso, tá? A gente vai aqui na opção Novo, né, criar nova trajetória, e venho em ponto de massa. Quando eu clico em ponto de massa, né, aqui mudou, já apareceu um gráfico aqui do lado direito, e aqui apareceu essa opção aqui, ó, controle de trajetória. Né? Se eu clicar em cima dela, eu tenho algumas opções aqui, né, por enquanto não preciso. O que eu vou fazer? Eu vou voltar o vídeo para o começo, e agora eu vou marcar a posição da bolinha. Como que eu faço isso, né? Se eu apertar a tecla Shift, pode ver que o cursor muda de formato. Ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o eixo coordenado para facilitar, vou dar um zoom, vou apertar a tecla Shift, vou bem no centro da bolinha e clicar. Ó, ele já marcou o ponto 0. Aí eu venho aqui, ó, Shift de novo apertado, né? E clico, ponto 1. Venho sempre tentando pegar no meio da mancha da bolinha. 2. Pode ver que aqui do lado ele já está criando um gráfico e já está colocando aqui, ó, os valores em tabela. O tempo, a posição em X e a posição em Y. Eu vou continuar isso, né? Ó, bem aqui no meio. Vou clicando 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu posso pegar aqui a barra de rolagem, né, e puxar aqui. Então é melhor você fazer isso com zoom. Fica bem mais fácil. 10, 11. Vou puxando aqui. 12, 13, 14, e aqui 15, e aqui 16. Então, ele pegou a posição em função do tempo, né? Se eu voltar o vídeo aqui, né, e der um play, ó, ele vai marcando a posição em função do tempo para mim. E aí, aqui do lado, ó, ele tem o gráfico, só que tem um gráfico estranho, né? Bom, pessoal, o gráfico aqui, ele está marcando X em função do tempo, né? E o X é o eixo horizontal. E o movimento acontece na vertical. Então, eu estou interessado em X, eu quero Y. Então, bem aqui, ó, em cima de X, eu vou clicar e vou escolher aqui a opção Y componente, componente Y da posição. E olha o gráfico que ficou, né?
aparentemente uma parábola, que é o que a gente espera obter. Bom, agora você fez isso, você vai ter que pegar esses dados agora e levar para o SciDavis para fazer o gráfico. Embora, né, o tracker faça o gráfico, né, e permite a gente até fazer uma análise do gráfico, ele não fica tão bom para você mostrar numa folha de resposta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dados e vai para o SciDavis. O que você vai fazer? Né? Você vai ver aqui, ó, aqui tem os dados. Então, tem o tempo, posição X e posição Y. Só que perceba que existe um valor aqui, né? A primeira posição Y não é zero. Né? É um valor aqui, né? Muito pequeno, mas diferente de zero. Então a gente vai primeiro tratar esses dados utilizando o Excel. O que a gente vai fazer? Vamos selecionar todos esses pontos aqui. Tá? Pode selecionar o X também. Você vai clicar com o botão direito, né? A opção copie os dados selecionados. A opção como formatado. Certo? E agora a gente vai lá para o Excel. Bom, abrindo o Excel, eu vou colar esses dados aqui, tá? Ó, ele vai aparecer aqui para mim. Caso ele apareça no formato científico, né, que é exponencial, você pode selecionar os dados e na opção número. No meu caso aqui já apareceu como número. A coluna X, eu não quero tratar dela, tá? Então eu vou excluir. E aqui eu vejo, né, que para tempo igual a zero, a posição não é zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tratamento que é remover esse primeiro ponto no sentido de normalizar todo mundo por ele. Eu vou diminuir ele de todos os outros valores. Como que eu faço isso, tá? Então, simplesmente, eu quero pegar esse valor e diminuir de todos. Então, eu vou colocar aqui nessa terceira coluna, né, igual a célula B3 menos a célula B3. Só que eu quero fazer isso fixando a primeira célula, ou seja, o primeiro valor vai ser descontado de todo mundo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e fixo essa célula colocando o símbolo do cifrão. Pronto. Então, o primeiro vai ser 00. E aqui, se eu diminuir de todo mundo, tá ali os valores. Agora sim, agora eu vou para o SciDavis. Então eu vou copiar esses dados aqui que me interessam, né? Esse e esse, e vou para o SciDavis. Então, copiando primeiro o tempo, tá? Vou abrir o SciDavis. Tá aqui. Vou colocar na coluna X os dados do tempo. Coloquei ele aqui. Vou voltar lá no Excel, copiar a posição que vai na coluna Y. Colar. Importante, verifique, né, se quando você clica aqui, ó, se a opção que aparece aqui aparece como numérico, tá? Tem que aparecer como numérico. Se tiver como texto, não vai dar certo. Aí você seleciona a coluna, vem aqui e escolhe a opção numérico. Bom, feito isso, a gente vai fazer o gráfico. Simplesmente vou clicar aqui na coluna 2, gráfico, dispersão. E está aqui o gráfico. Então você fez o gráfico, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ajuste para poder obter o valor da aceleração. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar aqui a opção de ajuste do SciDavis. Tá? Então, com o gráfico feito, a gente vai na opção Análise, Assistente de Ajuste. E eu vou definir uma função. Então, eu vou clicar aqui em categoria definida pelo usuário. E o nome dessa função vai ser MRUV. Quais parâmetros eu vou ter? Eu vou ter posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Então, eu vou colocar o seguinte, o parâmetro vai ser posição inicial x0, velocidade inicial v0 e aceleração a. E aí eu vou usar a equação, né, do movimento retilíneo uniforme, que é x0 mais v0 vezes t. Só que o t está na coluna x, então vou colocar x, mais meio, então vou colocar 0,5, que é meio, vezes a, que é a aceleração, vezes x ao quadrado. Como que eu faço x ao quadrado? Eu faço x circunflexo 2. Pronto. Agora eu vou clicar na opção salvar. Então, quando eu clico em salvar, já aparece o nome da função e a expressão aqui. Vou marcar a opção ajustar com função definida por usuários e vou clicar em ajustar. Aqui o que eu vou mudar, tá, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui nessa opção algoritmo e vou trocar, tá? Caso não dê certo, eu vou usar aqui, ó, Levenberg Marquardt não escalado.
Caso não funcione, você usa o próximo aqui, que é o Melder MIDI Simplex, tá? Não convém agora comentar por que a gente vai usar isso, tá? Provavelmente, se você usar a opção escalado, vai dar erro, então já use essa não escalado. Bom, daqui o que a gente vai fazer agora? Simplesmente clicar em ajustar e fechar. Pronto. Aqui, né? Aqui do lado direito, aqui, ele colocou o log de resultados e aqui está o gráfico. Né? Com o quê? Com aquela linha, né? Ele traçou uma linha para a gente aqui e disse para a gente quais são os valores, né? Posição inicial, velocidade inicial e a aceleração. Agora o que você precisa fazer é formatar esse gráfico adequadamente e colar ele lá no Overleaf, onde você vai fazer as folhas de respostas. Você vai fazer 3 gráficos. Então, esse procedimento você vai repetir para os 3. Tá? Aqui eu só fiz um. Professor, como que eu formato o gráfico e como que eu coloco no Overleaf? Assista ao vídeo sobre o movimento retilíneo uniforme, que é o vídeo anterior, que lá eu mostro como formatar e como colocar no Overleaf. Ok? Muito obrigado e bons estudos.